Agora a gente fala da importância da qualidade das pastagens e como ela impacta na produtividade aí do seu rebanho. O Rainer Barbieri é doutor em forragicultura e pastagens e coordenador do curso de zootecnia da FASU e participa agora com a gente trazendo mais informações. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Boa noite, César. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Eu agradeço. Eu acho importantíssimo a gente discutir esse tipo de relação com a agropecuária e os pequenos produtores, principalmente, né? Inclusive, parabenizo a Ana Cássia e a Emater pelo empenho, o Integra Zebu, né? Muita gente pensa que, apesar do Brasil ser um país continental, quem comanda o Brasil são pequenos produtores, né? Então, esse tipo de tecnologia, esse acesso à informação chegando no pequeno produtor, isso faz total diferença, seja no valor bruto de produção do país, né, que envolve o PIB brasileiro, e também questões socioambientais, né? Isso é desenvolvimento para o país, é serviço ambiental acima de tudo. Professor, então vamos começar nessa linha ambiental. Com uma pastagem de qualidade é possível produzir mais com mais qualidade? Sem dúvida, César. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente está falando muito de integração lavoura-pecuária e é realmente você utilizar melhor o espaço. Anos atrás, na expansão da pecuária no país, a gente até colocava mais animais por hectare. Se a gente pensar lá em década de 30, 40, mas a gente não tinha muito acesso à informação, não sabia muito como fazer, né? A gente estava testando. E aí, nessa expansão da pecuária, a gente teve um resultado de milhões de hectares degradados no país por uma série de motivos, né, que a gente pode até discutir, mas com a informação, com a tecnologia, com a ciência, a gente foi melhorando e até diminuindo essa capacidade de suporte da pastagem, né, para menos animais por hectare, até para ter um equilíbrio melhor com essa produção. Agora nós estamos no caminho inverso, né? Nós estamos melhorando pouco a pouco. Então nós estamos até diminuindo a utilização de áreas de pastagens e aumentando essa lotação, né, por área. Isso tem consequências muito positivas, né? Só para a gente ter uma ideia, se a gente conseguir aumentar essa densidade por área com qualidade, a gente pode dobrar a produção de lavoura, né, que a gente utiliza hoje e manter a mesma produção, o mesmo desfrute, né, durante o ano dentro da pecuária, né? Então acho que é o caminho a ser atravessado pela gente, né, como ciência, como pesquisa e como a produção aí com os pequenos produtores em produzir mais por área, sem necessidade de abrir novas áreas, com certeza. Professor, e como que a qualidade dessa pastagem ela impacta diretamente na qualidade do desempenho do rebanho? Bom, a gente pensa em pastagens como base da alimentação do rebanho, né? Base de carboidrato para esse rebanho. Quando eu tenho uma pastagem bem manejada, eu tenho maior quantidade de folhas, menor quantidade de colmos, maior digestibilidade para esse animal, né? Então, isso afeta diretamente no consumo desse animal e, portanto, na sua produção. Se eu tenho um pasto mal manejado, além de afetar a decisão, a escolha do animal para consumir essa forragem, a gente fala realmente da interação desse animal com o pasto, que às vezes passa um pouco desapercebido. Eu tenho um pasto bem manejado, ele consegue aproveitar mais aquele alimento, né? Ele consegue enxergar melhor aquele alimento e ter um consumo maior. Um pasto mal manejado é negativa para esse consumo, é negativa para esse desempenho e até na qualidade posterior do produto final, né? Seja a carne ou subproduto do animal, a eficiência é bem menor. Além de tudo, isso impacta no sistema como um todo, né? A pastagem, ela mal manejada, ela demora mais a recuperar, ela demora mais a rebrotar, a questão de carbono, por exemplo, que conseguiria agregar para o solo, ela já não agrega mais, ela usa mais o sistema radicular e isso é consequência negativa a médio e longo prazo, né? Então, a qualidade do pasto afeta diretamente a produção do rebanho, a qualidade do produto e do subproduto e, consequentemente, o próprio sistema a longo prazo. E quando a gente fala de pastagem, a gente fala, obviamente, também de planejamento. Como o senhor disse, esses animais que vão ser escolhidos para estarem nessa pastagem e a forma como essa pastagem vai ser manejada, o capim que vai ser escolhido para ser colocado ali, a preparação da terra, isso tudo o criador que está nos acompanhando precisa estar atento. É preciso também uma assessoria técnica para que esse trabalho seja efetivo e traga resultado, né? Com certeza. A assessoria técnica hoje ela está muito acessível, né, César? A gente acabou de ver mesmo a Emater fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Toda a questão do planejamento é essencial. Quando a gente fala de pastagem, a gente fala de uma cultura, como qualquer outra, né? Então, se eu sempre faço a relação, tento fazer a relação com uma cultura de milho, com uma cultura de soja.
que a gente tem todo um planejamento, a gente tem uma janela para ser otimizada. E se o agricultor ele perde essa janela, seja de correção e adubação do solo, seja da escolha do híbrido que vai ser plantado, seja para silagem ou para grão, do controle de pragas, com inseticida, a gente teve esse ano muito problema com lagarta, com pulgão, por exemplo. Se o agricultor não está atento a esse planejamento, ele perde a cultura, né? E isso é ônus para o produtor. E a gente tem que pensar do mesmo jeito quando a gente fala em pastagens. É uma cultura do mesmo jeito. Então, o planejamento tem que ser feito do mesmo jeito. A gente tem que pensar, se eu vou estabelecer um pasto quando começa um período das águas aí, em setembro, outubro, novembro, dependendo muito da região, eu tenho que entender que meses atrás eu já tenho que ter escolhido minha forrageira para aquele ambiente, para aquele sistema, para aquele tipo de animal. Eu já tenho que ter feito a amostragem, correção do solo, calagem, gessagem. Eu já tenho que ter feito o preparo do solo para que quando começar a chover, eu já tenha tudo pronto, sementes compradas, sementes certificadas de qualidade, isso faz toda a diferença, para estabelecer uma pastagem. Isso é janela com planejamento. Claro que com uma assistência técnica, isso está muito mais acessível, como a gente comentou, isso faz toda a diferença e ajuda muito o produtor a manter esse bom planejamento. Às vezes o criador vê a pastagem dele verdinha e acha que ela está com qualidade, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Às vezes é um engano a gente pensar que um pasto, aquele pasto muito alto, muito produtivo, aquela massa de forragem grande é um pasto bom. A gente tem que entender que, como cultura, né, o pasto ele também tem um ponto de colheita. Então, a gente tem um ponto de colheita para milho, a gente tem um ponto de colheita para soja, para trigo, seja para qualquer cultura, né? Pasto não é diferente. O pasto bom é aquele que é colhido no tempo certo e aquele que a gente deixa um resíduo também para que ele possa se recuperar. A nossa dádiva de pastagem é que é uma cultura perene. Então, ela rebrota permanentemente se a gente fizer um bom manejo, diferente de algumas das culturas anuais que a gente comentou. Então, a gente tem que permitir que o pasto produza com qualidade, mas também tem um resíduo para isso ser a médio e longo prazo. Muitas vezes a gente, vamos dizer, a média do Brasil é reformar pasto a cada 3, 4 anos. Porque geralmente você produz uma pastagem, estabelece uma pastagem, primeiro, segundo ano, é uma pastagem de qualidade, uma pastagem produtiva, dá desempenho para os animais. Só que o mau manejo a médio e longo prazo acaba que degradando pouco a pouco, ela perde vigor, ela começa a perder qualidade. Às vezes visualmente a gente não enxerga, mas com certeza a gente enxerga no ponto final que é a nossa produção. Então eu tenho que ter esse equilíbrio, né, de utilizar da maneira correta, mas também permitir que a planta possa se estabelecer no local e a pastagem durar aí 10, 20, 30 anos ou sempre que a gente precisar. Professor, quais são os erros mais comuns quando a gente fala de pastagem que a gente pode perceber nas propriedades brasileiras? Acredito que tem a ver com as causas, principalmente, as principais causas de degradação, né? O primeiro deles, com certeza, é o manejo. A gente sempre fala de manejo, manejo do pastejo ou manejo da pastagem, porque é apenas conhecimento. Apenas não, né? É conhecimento que você vai agregando, mas você não tem custo nenhum para manejar o pasto. Você precisa entender a cultura, como a gente está falando, ponto de colheita, entrada, saída dos animais, como ter esse equilíbrio na produção. Então, é o principal erro e é aquele que não custa nada. É apenas a gente entender como funciona a cultura, praticar. É claro que isso não é de uma hora para outra, a gente precisa, às vezes, de um técnico, precisa de um curso ou alguma questão para levar até o produtor, né, para fazer esse melhor manejo, mas seria o principal. Entre eles, a gente pode colocar outros também, principalmente a falha na correção e adubação do solo. Essas são causas principais do Brasil para a degradação de pastagem. Escolha da forrageira errada, muitas vezes a gente pensa, não, vou colocar braquiária, brisanta, cultivar marandu, porque ela é a que todo mundo coloca, né? Mas hoje a gente tem um mercado de melhoramento genético de plantas forrageiras muito amplo. A gente tem muitas cultivares dentro da mesma espécie que a gente pode escolher. Umas mais susceptíveis a solos encharcados, umas mais susceptíveis à geada, outras para áreas de encosta, uma para equídeo, outra para bovino de leite, bovino de corte, caprino. Enfim, a gente tem uma vasta quantidade de cultivares que a gente pode utilizar. Então a gente tem que fazer essa escolha, né? A gente não pode ir só no mesmo. Ou até na propriedade diversificar esse número de plantas. Também é possível, né? Claro, porque você tem plantas que florescem em momentos diferentes, você tem plantas que crescem de maneira diferente. Se você tiver opções dentro da fazenda, você nunca fica na mão.
né? Então, a escolha da forrageira, manejo e o reestabelecimento da fertilidade do solo são as causas principais que eu elencaria aqui, tanto para a qualidade quanto também para os processos degradativos ao longo do tempo, né? O que não dá é para continuar no erro, né, professor? Não, a gente tem muitos técnicos, muitos especialistas, muita assistência. Eu acho que o produtor hoje ele está cercado de boa gente querendo trabalhar, então a gente pode fazer diferente, com certeza. Sem dúvidas. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Até a próxima. E eu que agradeço. Até a Boa próxima. noite.